Olá, a entrevista de hoje é com o professor Geraldo Lorenzi Filho, pneumologista, médico do sono e fundador do Laboratório do Sono do INCOR. Conhecido como GG pelos seus alunos e pela comunidade científica brasileira, ele é uma referência mundial em medicina do sono, área em que ele fez seu pós-doutorado. Eu fui aluno do GG durante a minha residência em medicina do sono, o que reforça a minha alegria e o privilégio de contar com ele para abrir essa série de 6 entrevistas especiais que vou publicar nos próximos dias. Prepare o seu fone de ouvido, papel e caneta, porque o conteúdo ficou muito bacana. Bons estudos! Pessoal, eu tenho a honra de falar com o Dr. Geraldo Lorenzi Filho, pneumologista, médico do sono e a pessoa que abriu as portas para eu estudar mais um ano de medicina do sono, além do quarto ano de residência. Ele está falando diretamente do Instituto do Coração, onde eu aprendi muito sobre a apneia. E, GG, eu costumo dizer que, graças a você, eu sou um psiquiatra que sabe a apneia do sono. Sou muito grato Que legal. sou muito grato por todos os ensinamentos que você me deu e ainda me dá. Obrigado por ter aceitado o convite, é uma honra. Para mim é uma honra, Caio. Eu acho que você está sendo modesto. Além de apneia do sono, você sabe muito mais sobre sono, né? Que ao longo do ano, certamente, da tua vida a partir daí, tenho certeza que se modificou, porque o sono é apaixonante, né? Com certeza. GG, como é que você se comportou assim no início da sua carreira? Por que você foi estudar sono, né? A gente sabe que a formação médica ela é tão diversa, né? E muitas vezes as coisas aparecem na nossa frente e num piscar de olhos a gente vai para determinado caminho sem exatamente saber o porquê. Como é que foi no início da sua carreira como médico do sono? Como é que você entrou nessa área tão fascinante? Caio, eu entrei através da pesquisa. Eu fiz um doutorado aqui na Faculdade de Medicina da USP, numa outra área. Eu sou pneumologista na área de defesa pulmonar. E eu fui para um congresso americano, né, do tórax, que eu vou todo ano. Parei agora por conta da pandemia, fui mais de 30 anos, que é a ATS, American Thoracic Society. E eu tinha, então, essa linha de pesquisa na área de defesa pulmonar, trabalhando com clearance mucociliar, e estava querendo fazer um pós-doutorado, ficar 2 anos fora, e estava muito na dúvida. Provavelmente eu ia estudar mecanismos celulares do epitélio respiratório, mas tinha um plano B, que era justamente começar uma nova área, que era a área do sono. E nessa ATS, que vai de domingo a quarta-feira, na quarta-feira, à tarde, que é o último dia, que em geral o congresso já está bem esvaziado, eu fui assistir uma mesa sobre sono, porque era uma das coisas que me fascinava, porque cada vez mais eu via artigos na área específica de apneia do sono, e na pneumologia da USP, e na pneumologia em geral do Brasil inteiro, não tinha ninguém trabalhando, ou muito pouca gente trabalhando nessa área. Então, aí nessa mesa eu vi uma aula super que me chamou a atenção, que foi do Douglas Bradley. Aí terminou a mesa, nós fomos jantar junto, convidei ele e mais alguns professores, e aí programamos para o ano seguinte. Eu fui fazer um pós-doutorado em Toronto, levei minha família, 2 filhos, e fiquei 2 anos lá estudando medicina do sono, mais especificamente a apneia do sono, a apneia central. E a partir daí, quando voltei, montei o laboratório do sono aqui no INCOR, e aí o mundo foi aumentando, né? Porque não é só a apneia do sono.
Então, foi assim que eu comecei, através da pesquisa. E você já era pneumologista? Já Eu já era estava. pneumologista, já tinha feito um doutorado, né? Eu trabalhava em terapia intensiva, na UTI do Einstein também, aqui no... E eu quis dar uma virada, né? Eu quis eu queria fazer pesquisa em mais tempo do que eu conseguia quando era modelos experimentais, e aí surgiu essa oportunidade de fazer pesquisa clínica na área do sono, que é uma área absolutamente fascinante, e eu acho que eu acertei em cheio. E até esse jantar no Congresso, até essa mesa, né, do Congresso, nunca tinha tido um conteúdo de sono na graduação, residência. Não, não tinha. Muito pouco. Se tinha, eu dormi na aula, não lembro. Eu Alguma dormi. coisinha, talvez. Até hoje, né, a gente tem uma exposição muito pequena ao sono na graduação, mas já tinha um laboratório de sono na psiquiatria, que você conheceu bem, que era liderado pela doutora Estela Tavares e pelo doutor Flávio Aloy, que infelizmente teve uma morte precoce, né, com 50 anos de idade. E eu já, além dessa área que eu fazia de clearance mucociliar e tal, já tinha ido lá algumas vezes, porque justamente queria entender essa história do sono, que tanto pneumologista lá fora se interessava e aqui não tinha nada. Então, eu tinha já dado umas sapeadas lá no laboratório do sono. Naquela época, em 1995, ainda tinha os polígrafos de papel, você imagina? O Aquelas papel mesas correndo, enormes, assim, né? várias canetinhas. É. E é por isso, né, que a época que a gente usa até hoje para determinar o estágio do sono é de 30 segundos, porque com a velocidade do papel, naquelas circunstâncias, cada 30 segundos era uma página. Então, é por isso que a gente determina uma época ou uma unidade básica, né, que a gente chama para ver em que estágio do sono a pessoa está, vem desses grandes polígrafos, né, de papel, e foi daí que surgiu o meu interesse também, né? Como é que era laudar um exame no papel? Laudar um exame no papel, você tinha assim blocos, né? Que é, você ia olhando, laudando, depois tinha que colocar numa planilha. Você imagina, você imagina a dificuldade que é isso. Trabalho Coisa hercúleo, incrível, praticamente. No coisa computador incrível. já é difícil, né? Para quem está começando, eu lembro que a primeira polissonografia que eu laudei no IPQ, eu demorei umas 6, 7 horas para ver o exame É, inteiro. E exatamente. por que você acha que é tão negligenciado até hoje o ensino de sono na graduação? Não estou falando só na graduação de medicina, acho que as graduações de todas as áreas da saúde. Eu acho que porque o sono ele fica um pouco oculto, né? Ele não ele não fica visível. Por exemplo, né, uma das queixas que são cardinais para a medicina do sono e para a apneia do sono é a questão do ronco, né? E a medicina a gente divide em sinais e sintomas. Então, sinal é tudo aquilo que eu observo e sintoma é tudo aquilo que o paciente, obviamente, me conta. Eu costumo brincar, se fôssemos nós dois, né? Digamos que você, no caso, é o médico, eu sou o paciente, é, o ronco não aparece na nossa conversa, porque quem ronca sou eu, mas eu não estou roncando acordado, e o ronco não é nem um sinal nem um sintoma, é uma reclamação de uma terceira pessoa. Então, fica um pouco oculto, né, toda essa questão do sono, e tem essa questão do nosso mundo, que nós somos animais da vigília, né? A gente quer fazer sempre mais,
é bacana dizer que ficou a noite inteira trabalhando e tal, existe até um certo status. O sono parece que é uma perda de tempo, né? Porque parece que é um momento que você não está produzindo, que é um momento de profundo encontro de você com você mesmo. Se der alguma coisa errada ali no sono, não dá para colocar a culpa no chefe, na namorada, na esposa, no pai, na mãe. É você e você ali, né? Então, é um momento de introspecção. E como nós somos uma sociedade muito extrovertida, né, a gente não se dá conta da importância desse pilar, né, que hoje em dia é para o bem-estar das pessoas, e também que muitas doenças se manifestam durante a noite, ou doenças durante o dia que afetam o sono e pioram a doença de base, como no caso de dor, por exemplo. Então, a gente tem uma interação enorme, a gente passa 1/3 a 1/4 da vida dormindo, e o curso de medicina continua dormindo, né? Porque a gente tem uma exposição relativamente pequena à área do sono. Né? Sim. E você falou da sociedade que se vangloria, né, por dormir menos e produzir mais, entre aspas, Uhum. né? Você acha que Uhum. essa inversão, não sei se seria uma inversão de valores, mas eu acho que a gente ignorar ciclo claro e escuro, ignorar que existe de fato um relógio biológico, provoca muitas doenças que a gente vê hoje em dia na clínica, no ambulatório, nas nossas famílias. E na sociedade como um todo, né? Com certeza, né? Porque a gente desenvolveu... o sono é fundamental para a nossa vida, né? Basta você ficar uma noite sem dormir que você vai perceber como você está no dia seguinte. O desastre começou a acontecer, se desenhou com o Thomas Edison, né? Que foi um dos responsáveis pela lâmpada elétrica. Então, esse ciclo claro e escuro que você menciona na sua pergunta, né? Que é a história de às vezes está claro, é o sol, e às vezes está escuro, a gente tem uma ruptura desse ciclo à medida que eu consigo deixar a luz ligada. Né? Nós somos animais visuais e a gente enxerga mal durante a noite, né? Nós humanos. Então, a gente, em geral, foi feito para dormir à noite. Então, a gente tem a primeira ruptura, que é a luz elétrica, depois a gente tem o rádio e a televisão, né? Acho que a televisão todo mundo vê, obviamente, como um problema. Agora, quando eu era criança, você não vai acreditar nisso, Caio. A gente via a televisão desligar, a pessoa dava boa noite, em torno de 11, 11h30, se você ligasse a televisão, tinha chiado na televisão. Não tinha mais como você assistir televisão, porque meio parecia óbvio que a noite é horário de dormir, ninguém questionava esse problema. E aí depois surgiu essas televisões que foram invadindo, né? Eu peguei assim os jornais, os grandes jornais, hoje ninguém assiste mais, né? O Jornal Nacional era 7h35, 7h40, foi ficando cada vez mais tarde, eles foram Foi. empurrando isso para frente. Depois, agora mais recentemente, a grande desastre, né? As novas tecnologias, que são tão úteis, né? Nós estamos usando novas tecnologias aqui para esse nosso bate-papo e para o curso que vai vir aí, que eu acho sensacional, uma ideia fantástica, mas essa tecnologia também traz a possibilidade não só de você ter uma coisa passiva, que é ficar vendo televisão, mas uma coisa de fato ativa, né? De você escolher o teu programa, de você conversar com os amigos, quer esteja ele no Brasil, no Japão, na Austrália, onde quer que seja. Então, a gente tem a sociedade 24 horas e a gente tem essa mágica que é o celular, né? Então, você apaga a luz, deixa o celular ligado e você tem um convite aí a dormir mal e dormir pouco, porque você atrasa o horário de iniciar o sono e de manhã, em geral, o despertador toca.
Então você começa a ficar restrito de sono, você não percebe, mas isso vai te cozinhando aos poucos. Você vai perdendo qualidade de vida. Você estuda muito isso, né, Caio? A relação com sintomas depressivos e, por que não, depressão, ansiedade e outros transtornos, porque dormir pouco e dormir mal é um estresse, né, para o organismo. Basta você lembrar, né, uma noite que você está viajando, ou de ônibus ou de avião, de manhã que você está tentando dormir, alguém te chama, é horrível, né? Você passa mal. Então, a gente precisa demais de retomar aquelas coisas que a nossa avó falava para a gente, né? De dormir na hora certa, ter horário regular, se expor à luz durante o dia, que nada mais é do que o bom senso. É isso que você falou, me chamou muita atenção. O jornal foi ficando cada vez mais tarde, né? E hoje tem vários jornais, em vários horários. Se você quiser ver um jornal ao vivo, à 1 da manhã, tem lá. Tranquilo, Tranquilo. tranquilo. Tem para E todos os mais que horários. isso, né? Agora está pior ainda, porque você escolhe o teu programa, né? Você interage no YouTube, né? Você pode até assistir qualquer programa, então você realmente tem à disposição. E uma coisa curiosa, né? Que a gente tem uma grande facilidade de atrasar o horário do sono. Né? É, Você dorme às 10 e um dia você tem que dormir meia-noite, a gente tem essa consegue. capacidade. Mas se você dorme às 10 e te convidarem para dormir às 8 da noite, a não Não ser que dá. você esteja muito privado de sono, você corre o risco enorme de ganhar uma insônia, porque você vai ficar na cama e não dorme naquele horário, perde o horário de dormir e acaba se atrapalhando todo. Então, a gente sempre tem um convite fisiológico natural de atrasar o horário para dormir, mas de manhã o despertador toca, né? Então, a gente começa a ficar restrito de sono. Sim. E, Eugê, o que mais te fascina na medicina do sono? O que mais me fascina, eu acho que é a questão que está subliminar ao sono, que é a consciência, né? A gente acha que, bom, estar acordado é absolutamente normal, a gente não pergunta isso, e o mundo que está aí fora é esse que eu estou vendo. Eu acho que não existe questão nenhuma a ser colocada, né? Porque ela parece tão óbvia, mas quando você estuda o sono, você começa a se dar conta de que a gente tem dois outros níveis de consciência, né? A consciência do sono profundo, que é praticamente uma não consciência, porque você não se dá conta de nada. Se você for acordado, você está num espaço em branco, mas, ao mesmo tempo, se você ouvir a sua voz ou alguém te chamando, você tem a chance de acordar. Portanto, algum nível de consciência, de atividade cerebral certamente existe. E existe a coisa mais fascinante, que é a consciência da fase dos sonhos, né? Que é a fase REM, de movimento rápido dos olhos, onde o cérebro está totalmente ativo e o corpo totalmente relaxado. Então, a gente percebe que a consciência da vigília é só um dos tipos de consciência que a gente tem, e mesmo essa da vigília, a gente começa a questionar, né? Porque quando eu olho para você, Caio, é lógico que eu vejo a tua imagem, tal, você está um pouco menos de cabelo do que na época da residência. A gente parece que é óbvio que eu estou vendo o Caio, por que não? Qual é a dúvida? A dúvida é o seguinte, que quando você vai estudar o que acontece, não tem uma máquina fotográfica dentro do meu cérebro. O que existe a partir da retina são impulsos elétricos. Sim. Então, na realidade, o que a gente descreve como mundo aqui fora, tal, é uma descrição de um mundo interno que você compara. Eu tenho a imagem do Caio, eu olho ali, eu rapidamente sei que é ele. Mas, na realidade, é uma descrição interna que eu estou comparando com alguma coisa, algum impulso elétrico que está chegando no meu cérebro.
Então, existem 3 níveis de consciência e estudar o sono dá essa perspectiva, né? Sim. A consciência da vigília, né, do acordado, a consciência dos sonhos e a consciência, essa que seria quase a não consciência do sono profundo, né? Então, eu acho isso absolutamente fascinante, né? Uma porta de entrada para a gente discutir o que é realidade, o que a gente está fazendo aqui e assim por diante. Não que a gente tenha uma resposta para tudo isso, mas a gente percebe que essa nossa realidade aqui é uma descrição, né? O que você acha que a consciência dos sonhos tem a dizer sobre o funcionamento do nosso corpo, sobre o funcionamento da nossa mente e até sobre a influência nos distúrbios respiratórios do sono, que é uma coisa que você é expert há muito tempo. A gente tem uma É. cenografia aqui, o livro do Siddhartha, que é um dos caras que pesquisa Ah, legal. mais sonhos aí no Brasil e no mundo, né? O Oráculo da Noite. Só fala de sonhos isso aqui. E quando eu terminei de ler, eu fiquei impressionado. Eu falei, eu acho que eu preciso estudar mais sonhos, porque talvez essa consciência de sonhos que você está falando pode nos ensinar muito, né? Sem dúvida. Eu acho que a medicina do sono, no geral, considera as atividades do sonho. O que é o sonho, né? Então, o que é dormir? Dormir é sincronizar as ondas cerebrais, né? Tem as ondas cerebrais ativas, né? Eu estou fazendo várias atividades, os meus neurônios estão conversando entre si. O resultado disso é ondas rápidas e de baixa voltagem, que é o eletroencefalograma da vigília, do estar acordado. E o que é dormir? Dormir é sincronizar as ondas cerebrais. Elas vão ficando lentas, e com um disparo cada vez menor, mas elas disparam sincronicamente, e isso é o sono de ondas lentas. E a fase REM, ou a fase dos sonhos, ou pelo menos dos sonhos vívidos, porque a gente também pode sonhar na fase que não é a fase REM, que a gente chama de não REM, mas vamos nos ater à fase REM, né, que tem os sonhos mais vívidos. O cérebro fica acordado, quer dizer, tem atividade cerebral parecida até com a vigília e o corpo totalmente relaxado. Então é fascinante essa fase e a gente está com o cérebro ativo. Então, hoje em dia, para a maior parte da medicina do sono, isso é simplesmente uma atividade metabólica do cérebro, como o rim talvez continue funcionando ou coisa assim. Mas essa é uma janela, né, para a gente entender o que está acontecendo com a gente, quais são os fenômenos mais profundos ligados à emoção, porque essa fase, né, é uma fase onde existe um conteúdo extremamente desorganizado, que é o sonho, né, e com grande conteúdo emocional. É um repasse do que aconteceu durante o dia de uma forma desorganizada, né? Que provavelmente ajuda a reorganizar o nosso cérebro para receber mais informações que a gente é bombardeado quando está acordado. E um trabalho super interessante que saiu recentemente é que os moluscos, né, o polvo, né, o molusco é um bicho interessante porque ele tem bastante desenvolvimento neuronal. Existem evidências que eles também têm o equivalente ao sono REM. Eles estão meio que acordados, de olho aberto, ou sei lá como eles descobriram isso, mas eles não reagem, eles estão repassando o que aconteceu durante o momento que estavam mais acordados, provavelmente. Isso é absolutamente fascinante, porque o molusco não é um derivado direto do ponto de vista evolutivo, né? Então, o sono REM ele emerge e eu acredito que tem uma vantagem evolutiva para ele surgir, porque é um momento de reorganização dos teus neurônios e é uma janela de oportunidade para a gente perceber o que está acontecendo com a gente.
Eu só vou citar um exemplo, né? A gente teve a visita aqui de um professor, eu não sei se foi da tua época, Caio, professor Gotthard, ele é um suíço, e ele estava fazendo um trabalho de sono, e a gente acabou ficando muito amigo, e aí a gente fez um trabalho juntos também, com conteúdo dos sonhos. Ele comparou os sonhos no Brasil e na Alemanha. E ele ficou absolutamente espantado que existia a descrição, né, dos sonhos, um grande conteúdo de depressão. E ele falou, não é possível, mas o brasileiro é um cara animado, alegre. Eu falava, não, você está absolutamente enganado. Nós estamos vivendo um momento muito ruim aqui no Brasil, né? Nós estamos com uma sociedade desorganizada, muita agressividade, né? Muita ingenuidade das pessoas, e, ao mesmo tempo, agressividade, separatismo. Existe um grande sentimento de depressão. Isso ficou claro, por exemplo, na interpretação do sonho. Isso é fantástico, né? Quer dizer, a gente abre uma janela incrível para observar coisas que às vezes não estão tão aparentes assim. E durante a pandemia, o que tem de pacientes se queixando no aumento da frequência de pesadelos, de sonhos desagradáveis, de sonhos vívidos, isso eu tenho percebido demais, né? E eu acho que tem muito a ver com esse ambiente estressor que a gente está vivendo, né? Sem dúvida, né? Não bastasse a pandemia, que já é um problema seríssimo no Brasil e no mundo, né? A gente tem uma sociedade esfacelada, né? Fragmentada, cheia de ressentimentos, cheia de mal entendimentos, assim, procurando confronto, né? Então, numa situação já muito delicada, né? De medo de morte pela pandemia, perda de amigos, incertezas, né? Porque a gente não sabe o que está certo e o que está errado, fake news, né? Diz que não diz, e perda de emprego, tudo isso é um caldo de grande sofrimento, né? Que vai surgir aqui e ali. É lógico que a pandemia ela afeta de forma desigual as pessoas, quer relacionado a como a pessoa encara o problema, quer relacionado à situação que ela está, né? Lógico que se você estiver trabalhando num restaurante, né, como garçom, a situação vai estar bem pior para você, porque foi um ano terrível. Agora a gente esboça de voltar, de melhorar, aí vem a ameaça da terceira onda e assim por diante. Então a gente vai, é o espelho, né, do que está acontecendo durante o dia, é o nosso sono, é o nosso sonho. E eu acho que essa é uma mensagem incrível, né, que eu vi num congresso chileno e foi escrito por um colega, e ele nem se dava conta, eu acho, né, da grandeza da frase que ele escreveu ali, que o sono é um encontro total de um com ele mesmo, né? De uno com consigo mesmo. É muito bonita essa frase, né? Porque eu acho que é isso, né? E é lógico que quando você está cheio de problema que você coloca debaixo do tapete, na hora que você vai dormir, o tapete se retira, né? E essa poeira sobe, essas angústias vêm, esses medos aparecem e tudo é amplificado, né? Tem aquele velho ditado, né? Que à noite todos os gatos são pardos, quer dizer, tudo pode dar medo, pode dar angústia, né? Ou pode amplificar os problemas que já estavam latentes durante a vigília. GG, o que você falaria para um filho seu caso ele quisesse ser um grande estudioso do sono? Olha, eu ficaria muito contente, porque o sono, e você sabe bem disso, Caio,
é apaixonante, né? Eu acho que ele é apaixonante por várias razões. Uma delas é essa história da consciência, do mistério envolvido em tudo isso. E eu acho que é uma área que você pode ajudar muitas pessoas, né? Porque existe um déficit de conhecimento e um déficit de coisas tão óbvias, né? Que a gente pode ajudar tanto as pessoas, que é fascinante a possibilidade de você estar estudando uma coisa que realmente te atrai de corpo e alma, né? Eu acho que quem faz sono está aqui porque gosta do assunto e realmente se encanta a cada dia que vê um problema, um caso, ou que pode ajudar alguém a resolver o seu tipo de problema. Você teve a oportunidade de conhecer, bom, em primeiro lugar, né, é formado por uma das maiores universidades do mundo, conheceu diversas universidades do mundo, instituições muito tradicionais, muito reconhecidas, mas o mundo tem mudado com uma velocidade absurda, o mundo da educação tem mudado com uma velocidade incrível, né? Acho que a gente nunca viu tanta transformação em educação como nos últimos anos. Quais limitações que você acha que as grandes instituições, as instituições mais tradicionais, têm enfrentado nos últimos anos e como é que elas podem se renovar para acompanhar esse progresso da educação, tanta tecnologia envolvida? O que você tem sentido, né? Você que ainda é muito envolvido no meio acadêmico. Olha, eu acho o seguinte, que realmente nós estamos numa revolução que a gente não tem a mínima ideia onde isso vai parar. Não temos a mínima ideia. Eu acho que a tecnologia está possibilitando a disseminação do conhecimento de uma forma e numa velocidade e num formato que não era antes possível, né? Então, eu acho que as universidades elas têm que acelerar o ritmo de mudanças, né? Eu acho que a pandemia deu uma empurrada, né? Porque a gente tinha dificuldade de ter aula online e tal. De repente, todo mundo descobriu que dava para fazer aula online. Então, isso já é um caminho. Eu acho que a gente precisa ter o aluno menos passivo e mais ativamente trabalhando nas coisas. Isso já é um paradigma muito mais utilizado lá fora do que no Brasil, de forma geral. Nós somos muito paternalistas, né? Nós estamos sempre à procura de uma solução externa, né? A nossa política é clara isso, né? Está todo mundo procurando alguém que vai resolver o problema do Brasil. O problema do Brasil vai ser resolvido por cada um de nós. Cada um de nós vai ter que fazer sua parte e atuar de uma forma um pouco diferente, participando dessa história. Então, o aluno ele tem que participar mais. As universidades, de forma geral, vão ter que se reinventar, porque senão vai ser passado por cima, né? Hoje em dia você pega a informação de forma muito clara em qualquer em vários canais, né, que antes eram impossíveis. Agora, paradoxalmente, né, eu não sei se isso está formando gente melhor, talvez não, porque a quantidade de informação é tão grande. Então, acho que a gente talvez tenha que se voltar um pouco mais para a formação, né? Os pilares. E um dos pilares fundamentais, eu acho que é você não aceitar nada e questionar tudo, entender como aquela informação foi gerada. Então, eu acho que a gente faria uma grande contribuição se a gente tivesse universidades onde a gente forma o aluno aprendendo a aprender.
ou tendo curiosidade a aprender, e não universidades conteudistas que fazem questão de passar o conteúdo. Esse conteúdo é frágil, ele se modifica. Então, eu acho que a gente está muito atrasado nesse sentido no Brasil como um todo, porque isso faz parte da imersão da nossa cultura, né? O que vai ser o futuro, eu não sei. Eu acho que a tendência é da universidade perder espaço, porque ela era um reduto, né, do conhecimento, e hoje o conhecimento ele está se espalhando, graças a Deus. Então, eu acho que a universidade tem que se modernizar com essas questões de burocracia, as lentidões, que não são mais parte do mundo atual. Eu acho que é um desafio muito grande, eu não sei o quanto que a gente vai conseguir manter sobreviver nós vamos. A questão é de quanto de relevância você vai ter no futuro. Entende? Essa aqui é a questão. E isso é um mistério, a gente não sabe. Certamente vai perder, eu não tenho dúvida. E falando de carreira, você acha uma boa ideia para o profissional de saúde que quer mergulhar atualmente no estudo do sono? Sem dúvida, né? Porque tem um déficit aí enorme, né? Se você fala assim de especialidade, psiquiatria, pneumologia, neurologia e assim por diante, tem um monte de especialistas bons, localizados em vários locais, dentro do SUS. Você vê gente que bem formada, porque isso faz parte de uma tradição. Agora, a medicina do sono, você vê um déficit enorme, né, de conhecimento e de ações condizentes para resolver os problemas, que às vezes nem são detectados, mas estão lá piorando a qualidade de vida do paciente, ou aumentando o risco de doença cardiovascular ou metabólica, como é o caso da apneia do sono. Então, as doenças estão lá, o problema está lá e ele é mau para qualquer um. Mais do que isso, de uma oportunidade de ajudar, é lógico que é uma oportunidade de mercado de trabalho, porque tem muita gente com problema, e também é uma oportunidade de você crescer, porque é um campo absolutamente fascinante. Então, eu recomendaria fortemente a quem tem algum interesse se debruçar um pouco mais e perceber que existe, sim, uma especialidade, existe a possibilidade de você se aprofundar, ajudar mais os pacientes e, por que não, desenvolver uma carreira honesta e equilibrada e que faça alguma coisa que lhe dê prazer. E você concorda, GG, que nós como sociedade, a gente tem que corrigir essa panela de pressão que é a escassez de profissionais capacitados para lidar com as queixas de sono? Com certeza, porque na realidade, né, muita gente não se dá conta ou acaba sendo mal orientado, né? E você usou esse termo aí, panela de pressão, que eu acho que é muito feliz, porque na realidade as pessoas estão num sistema de estresse, né? À medida que dormem mal, à medida que têm pouco apoio para resolver os seus problemas relacionados ao sono, que muitas vezes não são nem detectados, não chegam nem à pauta. Então, é um problema sério que só pode ser resolvido com uma maior quantidade de profissionais interessados e que possam desenvolver um bom trabalho. Eu acho uma excelente oportunidade. Dr. Geraldo Lorenzi Filho, diretamente da salinha de polissono do Instituto do Coração. Estou reconhecendo essa parede azul aí. Exatamente. Muito obrigado por essa conversa, por esse bate-papo incrível. Eu tenho certeza que a gente produziu um conteúdo muito bacana aqui hoje. Espero reencontrá-lo em breve, presencialmente. E valeu. Valeu mesmo. Muito obrigado.
Obrigado, Caio. E você está montando um curso aí, né? Eu acho que isso é Exatamente. muito legal. Nós Exatamente. estamos muito animados com essa perspectiva e divulgar mais o sono, a sonologia, a medicina do sono. E parabéns pelo teu trabalho. Para mim foi um prazer enorme estar aqui e ver assim um brilhante aluno residente que você foi, que hoje em dia aí está de fato fazendo história, ajudando a divulgar e trazendo todo esse tema de uma forma mais clara para vários setores da sociedade e dos profissionais também. Parabéns pelo trabalho e obrigado pelo convite, cara. Obrigado, GG. Valeu. Antes de encerrar, 3 recados. O primeiro é que amanhã tem muito mais. Eu vou receber a Vanessa Ferracini, fisioterapeuta do sono, e o Jorge Pinheiro, otorrino e médico do sono. O segundo é para assegurar que você já assistiu o documentário Blackout, que estreou ontem no YouTube, onde jogo luz nas férteis oportunidades de trabalho que o mercado da saúde e do sono oferece em 2021. Assista o quanto antes porque o tempo de exibição será bem curto. O último recado é: se você está gostando deste evento, eu peço gentilmente que convide 2 colegas de profissão para também acompanhar. Obrigado, um abraço e até amanhã.